Hoje nós vamos conversar com a professora Ellen Emerson, da Universidade Pedagógica Nacional do México. Ellen, você pode se apresentar para nós, por favor? Falar um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho? Boa tarde, Luiz, e antes que nada quero agradecer muito essa oportunidade de ter um diálogo com você e com os colegas, as pessoas que estão neste curso muito importante sobre revitalização de línguas. Eu nasci no Brasil, de fato, em São Paulo, há muitos anos, não vou dizer quantos, mas meus pais são islandeses, eram islandeses, e eu tenho dupla nacionalidade, mas eu moro no México há 50 anos. E eu tenho sempre estado neste âmbito, né, de línguas, educação e cultura. Quando eu cheguei ao México, há muitos anos, eu fiquei numa viagem que a gente fez a Oaxaca, um dos estados, eu fiquei completamente mesmerizada pela diversidade indígena do México. E por isso eu acho que é, digamos, uma das atividades que tenho feito mais gratas é trabalhar agora com línguas indígenas e formação. Também posso dizer que a minha formação profissional é de antropologia e linguística e ciências de língua com ênfase em análise de discurso, mas tenho sempre estado no campo do ensino de línguas na minha prática profissional. Ellen, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O tema da nossa semana, então, é a formação de quadros para a revitalização linguística, mais especificamente, a formação de professores de língua indígena. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você sobre a sua experiência com a formação de professores de línguas indígenas, para ensino de línguas indígenas no México, e como que você vê essa formação do professor de língua indígena. Quando a gente pensa em línguas indígenas, a gente não está pensando bem, pelo menos eu não estou pensando em a inserção de ensino de língua para uma comunidade já estabelecida, hegemônica, né? O que é o fato com o inglês, com o francês, e todas as representações que tem para as línguas hegemônicas, dominantes, tudo, a gente está pensando em como tirar, digamos, processos de decolonização. A gente está pensando em perguntas como o que fazer com a língua escrita, né? Tem todo um debate porque a gente sabe muito bem que entrar ao mundo da língua escrita também é entrar ao mundo de representações, que talvez não é o que as comunidades indígenas querem, também aonde é que a gente vai, né? Talvez, claro, eu sou meio romântica, então o que eu quero ver é um México verdadeiramente diverso, com cada cultura tendo a sua autonomia, a sua especificidade, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem que tem as forças econômicas. Eu estou bastante perto dos indígenas que estão me contando, tem as mineiras canadienses, não dá para fazer nada, eles estão contaminando. Quer dizer, está tudo em fluxo. Tem um pouquinho, posso dizer, uns 15 anos, tem vários esforços, interesses, projetos diplomados de ensino de uma língua específica, ensino de náhuatl, de em geral é náhuatl ou maia, a maia na península de Yucatán. E, em geral, porque eu conheço um pouquinho digamos, eu formo parte desse processo, mas, em geral, é uma mapificação, né, de metodológica do enfoque comunicativo. Na UPN, nós estamos com uma visão bastante mais que a gente compreende que precisamos entender que que, que devemos ser ou queremos ser parte de um processo muito mais complexo, ser uma das engrenagens do processo muito mais complexo que tem que ver com a decolonização, a autonomização dos povos e claro está, a valorização e celebração
da sua identidade, né? Você falou, então, sobre a formação geral do professor. Eu queria que a gente falasse um pouquinho de algumas questões técnicas, porque você mencionou o ensino do método comunicativo, né, de como isso é trabalhado dentro dessa perspectiva. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais da formação específica desses professores e o que eles aprendem, por exemplo, na UPN, né, e o que eles levam como ferramenta para as suas salas de aula, para o seu dia a dia no ensino. As pessoas que se estão formando, nós estamos, recrutamos ou convidamos a pessoas que não precisam ter mais do que ensino de ginásio, diploma de nível ginásio. Por quê? Porque, na verdade, são essas pessoas que são muito mais falantes, muito mais autênticos, que estão muito mais imersos no mundo, na interioridade da cultura e da língua, e do uso da língua. Então, a gente está trabalhando com professores de muitas línguas, com pessoas em formação de muitas línguas, de níveis educativos diferentes, com formações, de níveis educativos e formações diferentes, e atividades, ofícios, atividades profissionais diferentes, né? Agora temos um grupo bastante importante, que está muito interessante, de professores de aula de ensino para criança, estão ensinando a crianças e a pré-primário e primária, e até ginásio e até pré-científico, como chama. E então vai ser muito interessante ver os resultados. Então, nesse grande panorama, qual é a nossa estratégia central? É uma espécie de visão nuclear dos conceitos chaves que achamos muito importantes, com uma estratégia de a gente precisa também tematizar muitas ideias preconcebidas do que é isso que é ensinar e aprender uma língua. Nossas bases teóricas vêm da pragmática, da teoria de atos de habla, da sociolinguística com Delheims. Delheims já ficou um referente, tem muita coisa dita desde Delheims sobre o modelo, mas pedagogicamente é muito útil esse modelinho do Heims e muito poderoso. A gente faz que eles façam pesquisa sobre as suas comunidades e definição do que é um evento comunicativo. E depois também tem conceitos como de interculturalidade, mas justamente não como uma espécie de criação de uma terceira perspectiva, né, que está no marco de direitos humanos e tudo. E também a visão a Claire Gramsci, ela desenvolveu o termo de competência simbólica, que eu acho que é especialmente interessante para a nossa tarefa de formação e de reflexão e de ensino de línguas, porque uma das motivações centrais para fortalecer e dar o seu lugar às línguas indígenas é toda a cosmovisão, todo um mundo simbólico que existe e que está inserido nas línguas. Então, achamos que falamos de competência comunicativa, competência intercultural e competência simbólica entendida nesse senso. Então, a gente faz atividades como que palavras, que ideias tem, digamos, fazemos que os professores façam muita introspecção, análise da sua introspecção. Que você tem visto que são palavras que você não pode traduzir, consegue traduzir, e usar essas palavras e conceitos para entrar nos mundos, o que eu gosto do conceito de Yuri Lotman, de semiósfera, né? Que a gente está inserido numa semiósfera. Então, fazemos isso, mas claro está que damos leituras, claro está mas tudo tentamos que seja mais ou menos digerido
não quer dizer, não é uma ideia dogmática, claro, não é este é o nosso método, mas passamos mais tempo construindo esses conceitos e dando atividades de prática, de reflexão e também, claro está, como é que a gente vai, desde isso, como é que a gente vai planejar a classe e um conceito-chave que eu acho, para mim, é a verdadeira ponte, que é o conceito de vazio comunicativo, né? Communicative gap, que existe, né? Na literatura inglesa desde há 40, quase 50 anos, mas não tem se permeado. Eu tenho visto o ensino do enfoque comunicativo, é um montão de fórmulas, e é isso. Então, a prática escolar sempre acaba sendo, eu vou dar como fazer o enfoque comunicativo, mas finalmente sempre acaba sendo ensino de paradigmas gramaticais. Então, a grande pergunta é como é que a gente faz essa transição. E, para mim, é muito central o conceito de vazio comunicativo. E faço essas coisas que, para nós que somos professores de língua estrangeira, né, inglês, tudo, é, é, parece algo muito banal, mas realmente é central. Essa ideia que vem da pragmática, claro, de que eu sei uma coisa, a pertinência comunicativa, eu preciso dizer, perguntar uma coisa a alguém, porque essa pessoa tem uma informação que eu preciso. Então, criar, às vezes artificialmente, às vezes claro está que a gente está analisando e tentando entender e identificar as situações onde isso vai acontecer. Eu tive o prazer de participar de um workshop, né, de uma oficina que você ofereceu em Querétaro junto com os seus alunos, né? E ali foi muito interessante nessa oficina, porque cada aluno apresentava, trabalhava, né, a sua língua dentro de uma lição, né? Assim, tinha um objetivo comunicativo claro, a gente via uma organização do material coerente. Você falou muito bem desse enfoque, como vocês trabalham dos conceitos, mas eu também percebo um cuidado com a técnica, né? Um cuidado com o saber escolher o léxico que vai ser apresentado, saber a maneira comunicativa de apresentar aquele léxico, a maneira de envolver o aluno em atividades comunicativas para ele usar o léxico que ele acabou de aprender ou as construções gramaticais que ele acabou de aprender. Como é a formação desse professor que leva o professor indígena? E foi uma das primeiras vezes, que eu vou confessar para você, uma das primeiras vezes que eu vi na América Latina uma experiência de professores indígenas que tinham esse conhecimento técnico para organizar essa aula de língua, que a gente aprendia aquelas palavras, a gente aprendia usando, fazendo atividades, fazendo jogos, não é? Então, como é a formação? Como é que vocês levam esse professor a ter esse tipo de formação em que ele cria essas aulas dinâmicas, comunicativas e que a gente vê que tem uma organização ali que facilita o aprendizado? Muito obrigada, e é um honor pensar, e estou pensando nessa oficina, foi uma experiência para todo mundo, muito grata, eu fiquei muito orgulhosa, claro, dos meus alunos, e especialmente quero falar sobre o Memo, o Guilherme Jiménez, que foi seu instrutor, e também a Lourdes Bautista. Eles, para mim, além de tudo, digamos, foi também essa experiência muito grata, porque eles entenderam o que eu estava tentando transmitir. Isso não acontece com todo mundo. Qual é a estratégia minha? Qual é o que é o mínimo que eu posso fazer de uma experiência a outra experiência, passando muito pouco com trabalho teórico, porque a gente ainda dá, e espero que sigamos dando, oficinas de línguas na Universidade Pedagógica, e eles foram oficinistas, né? Uma das negócios é entender que trabalhar com língua é trabalhar com a intenção comunicativa, né? Que é o grande parte-águas, né? Do enfoque comunicativo que vem desse momento bastante importante
da que entrou na linguística, mas é originalmente da teoria teoria da filosofia analítica com Austin, não? Mas que a gente faz coisas com as palavras, não só descreve o mundo, né? E a língua não é só sistemas, a língua é uma conjugação dinâmica de sistemas e uso, né? Que também o Del Heimstein ajuda a gente para entender isso. Então, a minha estratégia era, eu ajudei um falante de língua a construir uma classe sobre, neste caso era sobre cumprimentos, né? Cumprimentos e pergunta, intercâmbio básico informativo, como é que você se chama e tudo isso. E então fazem isso, todo mundo recebe primeiro eu faço essa pequena capacitação a essa pessoa. Bem, a pergunta, bem, vocês puderam cumprimentar, né? Que precisam saber para poder cumprimentar? E como é que cumprimentar? Se entenderam? Se entenderam, isso é importante, né? E vamos fazer, então fazem, e depois é que a gente começa claro, precisa a pronúncia, mas a gente não vai passar todo dia, todos os dias, a gente vai ver qual é a pertinência, quando é que pode ser um problema de comunicação. Então, a estratégia de formação número 1 é fazer o que eu espero que eles façam já. E vou explicando no processo, criando uma imagem deles também como responsáveis. Você poderia falar rapidamente sobre o programa de formação docente, então, na UPN? Assim, quais são as matérias, o que eles estudam, o que se espera, né? Como é essa formação docente na UPN? Eu formo parte desse grupo, então, dessa equipe, então, agora tem um membro da nossa equipe, é Miche, que é muito legal, então a gente faz muito trabalho de classes de demonstração, né? Então, ele dá aula de Michi para falantes eu acho que agora a gente tem falantes de 14 línguas diferentes do México, desde o norte do México, que chama Mayo, e a península de Yucatán, que chama Maya. Então, eu digo de um Mayo ao Maya. Então, em termos de, não são matéria, a gente é módulo, e os módulos têm quatro strands, né? 4 dimensões. Uma é a parte, digamos, contextual sócio-histórica, mais de sociologia de língua, né? Sobre o estado das línguas, o ensino, tudo isso, e muito com exploração, né? Eles, como são muitos agora, são professores em serviço, então eles podem fazer as suas pesquisas. Temos o strand de sociolinguístico e pedagógico, né? Onde a gente trabalha justamente todos estes conceitos, né? Enfoque comunicativo. Que é como, em vez de entrar diretamente no enfoque, a gente passa bastante tempo com a pergunta aqui, que é se comunicar. A gente quer que eles entendam a complexidade do processo da intercomunicação, né? E sempre vocês agora vão reconstruir ou vão analisar ou até se podem gravar qual é uma estrutura comum da sua comunidade, quais são os gêneros, né? Gêneros discursivos comuns, né? Que são muito mais específicos para a sua cultura. Por exemplo, a assembleia, obviamente a gente sabe que ser competente em estar numa assembleia vai ser muito complicado, então coisas como intercâmbio comercial, né, é um pouquinho mais simples, né? Então a gente faz isso, ou por outro lado, todas as técnicas, como é que isso se traduz, eu falo com eles de que é o processo de ir da complexidade sociolinguística à esquematização pedagógica entre os processos cognitivos, processos de aprendizagem, mas tentando sempre ser o mais realista, fiel
as práticas sociais da língua e ao mesmo tempo, também lembremos-nos que a gente está tentando criar outros processos. Então, como vamos criar outras práticas sociais? O caso é que tem isso e eles estão pedindo, precisamos de estratégias de ensino, né? Então, claro, precisa como uma amiga diz, as ferramentas, né? As ferramentas, fazer o plano de classe, fazer o planejamento, mas não formulaicos, precisa entender por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Também a linha de aprendizagem e aquisição, onde, claro está, a gente, todas essas linhas de second language acquisition, né, que abrem muitos olhos, porque ajuda a entender por que deve estar centrado no aluno e não centrado no ensino, que o nosso role como professores é ajudar a detonar processos de aquisição, né? E depois, a última é a avaliação, e estamos interessados, sobretudo uma das minhas colegas, está muito interessada em que os nossos, egressados, como se diz, os que saem do nosso curso, tenham o instrumental para desenhar formas de avaliação de conhecimento da língua. Eu queria terminar a nossa entrevista, então, se você puder falar rapidamente sobre o panorama no México, do que está acontecendo, né, com as línguas indígenas. O México tem uma história bastante longa, né, de, de uma certa valorização dos indígenas, porém, as políticas históricas têm tentado abafar a presença indígena, mas é tão forte, não dá para abafar. Mas, então, especialmente, eu diria que tem muita relação com o movimento zapatista, que começou em 1994. As políticas de governo se fortaleceram em termos de línguas indígenas. A gente viu um boom, né, de institucionalizações e normatividades. Em 2002 se estabeleceu o Instituto Nacional de Línguas Indígenas, em 2003 se estabeleceu a Lei de Direitos Linguísticos do México, que tem que ver com indígena, digamos, penaliza a discriminação linguística, e também tem sempre tido um subsistema de educação indígena no México, que, em geral, tem tido como resultado, e até também como consigna, como política, a castelhanização. A ideia de que a língua indígena é tolerável só como um andame, né, um trampolim para a castelhanização. Mas, nos últimos anos, começa-se a problematizar-se muito digamos, a questão da diversidade, e também a Constituição mexicana, agora não me lembro exatamente o ano, mas se define como um Estado pluricultural. Eu digo del dicho al hecho hay mucho trecho, porque no México tem as leis são belíssimas, mas a verdade sempre é muito matizada por outras forças, né, de muitos tipos. Mas eu acho que vai ser e vai acontecer, pelo menos em Oaxaca vai ter, porque também tem muito professor muito combativo e muito interessado, e a gente esperamos ser parte desse processo, que possamos ter realmente projetos fortes de trabalho com língua nas escolas. Isso em Oaxaca, com certeza. Em Yucatán, a língua maia é bastante forte lá, e há anos que tem projetos, mas eu acho que vão se aflorar, vai ser ainda mais importantes. Em Chiapas, você sabe que tem zonas de influência zapatista, né, que eles, digamos, é outro ritmo que tem. Eles, desde quase o começo, já entenderam a importância
da sua língua. Então, tem as línguas maienses, o Tojolaval, Chol, Tzeltal e Tzotzil, que são línguas que estão na zona de influência zapatista, onde as línguas são importantes, né? Outro projeto bem lindo na Cidade do México, tem duas instituições e eles estão oferecendo cursos de língua indígena, e também tem outra instituição que chama Pilares, outro projeto, um projeto de extensão cultural, e lá também tem curso de língua, e estamos muito contentes porque as pessoas, os nossos alunos, muitos deles são os que estão entrando nesses projetos. Então, eu vejo com um certo otimismo, todos nós estamos sofrendo a pandemia, claro está, também questões econômicas, mas eu acho que eu quero ser otimista porque eu estou vendo muitas coisas que são motivos para ser otimista, né? Ellen, muito obrigado pela sua entrevista. Acho que muitas coisas interessantes e informação. Muito obrigado pela participação e por tudo que você explicou aqui para a gente. Muito bem, muito obrigada. E para mim é um prazer ter essa ponte. Fazia muito tempo que eu não tinha tido contato com o Brasil e agora estou. Uma coisa, não sei se eu tenho lhe dito, Luiz, que formo parte da Cátedra Unesco de Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Então, para mim é um grande prazer ter essa oportunidade de reavivar o meu português, né? Que eu quase nunca uso, né? Ótimo, obrigado.